Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 57. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, está estabelecido aqui nesse artigo 57 que há o chamado princípio da presunção de inocência, ou também chamado princípio da não culpabilidade. Quando se trata desse princípio, é a ideia de que há uma finalidade de se evitar juízos condenatórios precipitados, ou seja, evitar que as pessoas condenem o réu antes de se analisar o caso concreto, né? Ou seja, visa proteger aquele indivíduo que está sofrendo o processo e não tratá-lo como se fosse o culpado, né? Ter aí toda a sua proteção e atuar contra possíveis excessos da autoridade pública, né? Então esse princípio ele é visto aí como direcionamento para as autoridades públicas, né, que vão ali tratar o réu como inocente em princípio, né, antes da sua condenação, e também direcionados ao legislador quando for criar as normas em âmbito de direito penal e processo penal. Então, o princípio da presunção da não culpabilidade proíbe o Estado de tratar como culpado qualquer pessoa antes da sua condenação criminal que for analisada e que for finalizada. Enquanto na pronúncia dada pelo Ministério Público ainda há uma dúvida em favor, basicamente, aí, do réu. Na decisão final deve haver essa ideia também de que há uma ideia de indúbio pro réu, ou seja, o réu deve ser absolvido em caso de fundada incerteza e dúvidas, quando não há provas concretas e há dúvidas se aquele réu praticou ou não o crime. Então a comprovação tem que ser certa, ela tem que ser inequívoca de que aquela pessoa cometeu determinado crime e que cabe ao acusado, né, também apresentar sua defesa, mas compete ao Ministério Público apresentar a sua acusação, né? E então não cabe ao réu basicamente demonstrar sua inocência. Ele não é obrigado a demonstrar sua inocência. Cabe sim ao Ministério Público provar que ele é culpado, né? Então temos aqui essa ideia de que o réu ele pode se manter sempre na defesa julgando-se como inocente, enquanto que cabe ao Ministério Público apresentar as provas de que aquele réu ele basicamente a pessoa que é considerada culpada que cometeu aquele crime. Então ninguém será considerado culpado, ou seja, há esse princípio de que o Estado não agirá como se aquela pessoa fosse culpada até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é trânsito em julgado de sentença penal? O trânsito em julgado é quando ocorre todos os meios judiciais de recursos para o determinado processo, ou seja, já não cabe mais nenhum tipo de processo de recurso naquele processo, né? Já entrou com embargos, apelação, todo tipo de recursos necessários instituídos aí pelo processo penal, e tendo passado todos os prazos e tendo solucionado isso, agora sim a pessoa será considerada como culpada e irá ocorrer aí a chamada execução penal, onde ela irá, portanto, ser presa, dependendo do time do crime, né, ser aplicado outra pena e tudo mais. Então não pode ser considerado culpado uma pessoa que não tenha o seu processo finalizado e não cabível mais de recurso, né? E essa sentença penal condenatória é aquela sentença penal que trata de analisar quando há um crime determinado e que esse crime foi cometido por determinada pessoa, e que essa pessoa sendo condenada, ela vai ser condenada aí por um juiz, né, dentro do âmbito criminal, e tendo essa sentença, ela vai ser condenada, né? Então é necessário que exista uma sentença que condene aquele determinado réu, e que essa sentença tenha passado o seu tempo, seu prazo, e tenha, portanto, esgotado todos os recursos possíveis para que ela seja refeita ou não pelo juiz. Ou seja, tendo a decisão definitiva,
tendo aí uma decisão que não cabe mais nenhum tipo de recurso, é aquela decisão final, ela tem que ser executada e, portanto, aquele réu passará a ser considerado agora culpado. Então esse é um princípio da chamado princípio da inocência ou princípio da não culpabilidade. É interessante dizer que existem exceções a esse princípio da não culpabilidade, ou princípio da inocência. Em casos, por exemplo, de prisão cautelar, a pessoa ela pode ser presa, né, se demonstrar a necessidade concreta e presente os requisitos necessários e autorizadores previstos aí no próprio Código de Processo Penal, né, a prova, por exemplo, de uma existência material de aquele crime e que aquele indício suficiente de aquela pessoa cometeu tal crime, aí cabe ao juiz determinar e verificar essa prisão cautelar e observar aí também outras medidas, né, para avaliar essa prisão. Então é interessante dizer isso, né, que esse princípio da inocência ele é relativo em alguns aspectos, né? Interessante dizer também que o princípio da inocência ele impede que o nome do réu ele seja colocado no rol de culpados antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Ou seja, não se pode colocar o nome do réu entre as pessoas consideradas como culpadas de determinados crimes. Esse rol de pessoas consideradas culpadas, ou seja, a ficha daquele indivíduo, só poderá conter isso depois que ocorrer o final da sentença, né, com o trânsito em julgado dela e não cabendo mais nenhum tipo de recurso. Né? Então é interessante dizer isso. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, já foi decidido que é possível a prisão cautelar, né, decretada com apoio em múltiplos fundamentos, relativizando aí o princípio da inocência. Também já foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal que é possível a prisão em segunda instância, né, desde que a pessoa foi condenada na primeira instância e depois do âmbito da revisão, aí na segunda instância ela foi condenada novamente, poderá aí ocorrer a execução penal, ou seja, há uma certa relativização do princípio da inocência, né, mas já que aquela pessoa já está condenada em duas instâncias e ela poderá ser presa agora e começar a cumprir a pena, ainda que haja alguns outros recursos esperando ainda, como por exemplo recursos ao STJ ou recursos ao Supremo Tribunal Federal. Então há esse princípio da inocência, porém relativizado aí, como eu já mencionei, por decisões dos tribunais. É um princípio muito complexo, que envolve vários fatores além da própria letra da lei, né? Existe muita decisão em termos de proporcionalidade à aplicação desse princípio da inocência para facilitar aí, a punição dos indivíduos que cometeram determinado crime e também visando a própria proteção do cidadão aí diante da atuação do Estado. Né? Então é um princípio que visa dar garantia tanto ao indivíduo que cometeu determinado delito em face do Estado e também é uma garantia também em face do próprio Estado de ter a certeza da punição daquele indivíduo que era outrora considerado como inocente e agora passa a ser considerado como culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então esse é o artigo 5º, inciso 57, dando aí o chamado princípio da inocência ou também chamado princípio da não culpabilidade.